do contrato da SP Águas com o banco. Então, a gente tem um convênio com a APA Juqueri-Mirim Área 2. Então, estão sendo feitas diversas atividades e condiz com o plano de manejo dessa APA. Legal. Mas seria, então, relacionado com Paqueira mesmo, entendeu? Tá. Pra gente... Porque senão fica aquela coisa assim, vem uma empresa trazendo sugestões, mas aí recebe influências políticas das prefeituras, e quando a gente fala em órgão, em conselho gestor, você está fora disso, entendeu? O que é legal é isso, é a fala da comunidade. E como a gente é um conselho, eu acho que o CONGEAPA é um dos conselhos mais antigos. Desde a lei do SNUC, a gente foi criado um ano depois, né, o CONGEAPA. Então, assim, a gente já tem uma certa respeitabilidade, sabe? O Ministério Público ouve muito a gente. Por quê? Porque é um conselho que realmente olha para essa região aqui. E o plano de manejo, eu acho assim, eu sou muito orgulhosa de falar que o nosso plano de manejo é muito bom. Ele conseguiu juntar preservação ambiental com desenvolvimento econômico. E a gente atualiza o plano de manejo, entendeu? A gente não ficou ele estagnado. Quando existe algumas situações que está tendo algum embate, a gente vai analisar e altera. Altera não, atualiza, que é a palavra mais correta. A gente atualiza para os dias atuais, né? Para as atividades que estão trazendo desenvolvimento econômico, mas estão preservando. Então, é muito legal. A gente está num momento muito bacana da APA. Então, o CONGEAPA, que antes tinha aquele pseudo nome de o repressor, o que ingessa tudo, acabou, entendeu? Desde que seja legal, né? E que venha trazer, de alguma forma, benefício para o meio ambiente. Então, se você vai fazer um empreendimento, mas você vai ter reserva legal, corredor ecológico e tomar todos os cuidados para que não haja problema no sistema como um todo, né? Então, a gente conversa bacana, a gente analisa caso a caso, né? Então, está bem legal. Não, a gente sempre olha o plano de manejo. Essas contribuições são muito importantes. Igual a Flávia falou, acho que vocês entraram em contato com a CEDESP, né? E até antes que esse termo de referência saia, ele só tem a contribuir. Só voltando na minha pergunta, antes de passar para a Tereza, vai ser para abastecimento esse reservatório? Sim, porque assim, o intuito principal do reservatório é a regularização da vazão. Mas isso contribui, vai ter o sistema adutor, que vai funcionar para abastecer outras cidades, né? Mas é para abastecimento, só respondendo só a pergunta. Oi, Tereza. Oi, eu vou falar outras coisas, mas pegando carona nesse negócio do abastecimento, tá tudo muito furado, pelo menos para mim. Estou louca para ter alguma audiência, alguma coisa, onde a gente possa questionar isso e não só seja apresentado o resultado final, como foi o da PPP aqui em Campinas, certo? Porque quando fizeram essas duas coisas horrorosas, eu tenho pavor disso daí, porque eu acho a pior coisa do mundo. Nós temos um blog que já está na 6ª parte, com tudo que você quiser desde 2014. E no começo eram essenciais as barragens junto com as adutoras, tá? Tinha que ter adutora para poder funcionar tudo. Agora muda para PPP, não tem mais adutora, porque a adutora, se não me engano, se é que eu entendi, só vai ter adutora de Pedreira para Campinas, depois uma outra adutora que é no Rio Jundiaí e uma outra que é no Rio Piracicaba. Ou seja, tudo que era não é mais. E fica tudo como se fosse tudo igual, e não é tudo igual. Então, essa é a primeira coisa que eu quero comentar. A outra coisa é assim, eu coloquei os vídeos todos que a Cláudia falou, e coloquei esse último, que é a primeira audiência que teve, que nem chamou audiência, chamou, deixa eu ver que nome que tem aqui, que puseram, nem me lembro mais, bom, X, que foi em São Paulo. Consulta pública?
Não, essa primeira aqui não foi nem consulta. Essa aqui foi o engodo. Quer ver o nome dela? Eu vou achar aqui. Ela chamou... Peraí. Eu não me lembro o nome. Foi lá em São Paulo. Deixa eu ver. Ela chamou... Não, ela chamou audiência pública. Olha lá, para apresentar o sistema produtor, que seriam as adutoras, né? Foi lá no centro de São Paulo. Tá tudo aí, vai. Não me lembro mais, foi em 2014 isso. Mas, enfim, nessa reunião, um prefeito de Pedreira, depois vocês assistam, era o Hamilton, e ele falou que a ideia era fazer coisa de lazer, com lancha, não me lembro, mas está aí. Então, Pedreira quer fazer isso, e Campinas não quer. Então, isso tem que ser resolvido pela SP Águas, tá certo? Que é quem tem a responsabilidade disso daí. E eu acho que esse negócio de ficar cobrando CETESB, vocês têm que cobrar, GAEMA tem que cobrar, tá certo? Isso aí não pode ficar na mão do conselho. A responsabilidade é de gente que comanda mais do que o conselho. O conselho fala e ninguém escuta, tá certo? Então, isso tem que ser bem resolvido. E esse Pacoeira, que vocês falaram, nunca foi aprovado? Como assim? Tem que ser aprovado. E vocês têm a responsabilidade de cobrar, tá certo? Então, agora eu acho que tem que fazer uma reunião SP Águas com o GEABA e GAEMA e botar os pingos nos is. E CETESB, de quem é a responsabilidade, até onde vai um e até onde vai outro. Sabe, isso aí não é coisa para conselho. O conselho pode opinar, mas ele não vai resolver nada porque ninguém escuta ele. Então, eu acho que a próxima providência urgente é uma reunião CETESB, GAEMA, SP Águas e Pedreira e Campinas. E o COGEAPA, porque acho que não tem conselho em Pedreira. Não tem, porque quem entrou com ação contra a barragem foi o pessoal de Campinas. É isso aí. Obrigada. Só esclarecendo, Tereza, a gente vem cobrando direto da CETESB a resposta ao que nós inserimos lá para que ela emita esse termo de referência. Tá? Então, pela SP Águas, isso existe sim, na cobrança. O que a gente falou da Cláudia seria uma contribuição do Conselho em relação ao material que está lá. Mas se vocês estão cobrando e não está funcionando, vocês têm que ser mais impositivos, entendeu? Vai para a justiça, sei lá o que faz. Não adianta só falar que está cobrando. Faz quanto tempo isso? Na hora que eles querem fazer essa porcaria dessa PPP, a coisa vai rápida, né? E para fazer o Pacoeira não vai? Cobra de uma outra maneira, sabe? Tem que ser mais ágil e mais impositivo. Se é obrigatório e tem que fazer. Não tem conversa de, eu cobrei. Só falar não adianta. A gente precisa de atos e não falas. Não, só lembrando também, eu peguei uma documentação e tem um estudo muito legal, vou mandar para vocês. A Unicamp fez um estudo sobre Pacoeira. Você vê como é que a Unicamp está super atualizada, né? Ela já está fazendo estudo de um plano que é atual, né? Eu vou mandar para vocês, muito bacana, faz assim uma leitura bem bacana. E aí eles falam sobre, eu estou com ele aqui, eles falam sobre o Cisnama, né, e várias legislações, o CONAMA 302 de 2022. E aí começa a falar, né, aqui, olha que bacana, está prevista a implantação de um reservatório de área estimada de 2,02 km², aí tem o desenho, tudo, e aí parece que tem um prazo para o Pacoeira ser feito, entendeu? Então, assim, esse prazo, deixa eu abrir minha câmera aqui. Era um prazo, assim, coisa de 6 meses, né? Então, isso daí está na lei. Então, eu acho que sim, né? O Conselho, acho que a gente vai dar uma sinalizada para o Ministério Público, né? Para o GAEMA, cobrar isso, né? Porque é uma questão de cumprimento de lei, né? E se não está cumprindo,
o papel de um conselho é cobrar que a lei seja cumprida, né, Tereza? E então... Nem é o papel do conselho, meu? Aqui todo mundo é gente grande. Cada um tem que saber o que faz. É ridículo o conselho ter que ficar cobrando. Eu sempre falo, a gente cobra, a gente faz. Mas a gente cobra de quem é de direito. A SPA já tinha que ter cobrado, o GAEMA já tinha que ter cobrado, sabe? O conselho cobrar, beleza, mas não é nosso papel. Não é o nosso papel, Tereza, mas eu, como ex-servidora pública, eu sei o papel deles lá. Qual que é o papel deles? É cumprir a ordem do superior. E aí, você atritar, você é prejudicado, entendeu? Então, o conselho, como a gente é independente, a gente representa a sociedade civil, a gente tem todo esse poder de cobrar. É diferente de o servidor público, ele acaba sendo limitado e sofre, sim, muita represália. Eu fui uma que sofri durante muitos anos. Por quê? Porque eu tentava fazer a coisa certa, mas tinha a ordem de cima que falava, não, você não vai fazer isso, não. Você entendeu? É muito complicado. Então, a gente sabe que a SP Águas e CETESB, eles respondem para um maior aqui em cima. Mas o Ministério Público, ele está no mesmo patamar desse maior aqui em cima. Então, é o que nós vamos fazer, entendeu? A gente vai, mais uma vez, conversar com o Dr. Rodrigo, GAEMA, para que a lei seja cumprida. E se não for, que pague a penalidade que deve, né? Então... Mas um ofício, então, porque daí, se ele não responder, ele vai ser prevaricação, né? Não, vamos fazer isso. Mas eu acho que tem que cobrar, então, também esse maioral aí, que seja da CETESB e que seja das SPAGOS. Porque se esse pessoal não pode falar nada, tem que cobrar lá em cima. E se não responder, prevaricação. Sabe? Tem que pegar pesado, meu. Como que o cara tem que obrigação e não faz? Para! Sim, mas gente então, grande, sabe? As pessoas têm que fazer coisa de gente grande. Tem que ficar cobrando igual criança. Para! Sim, mas, por exemplo, o secretário do Clima não vai fazer esse papel. O prefeito de Campinas não vai fazer esse papel, porque tá tudo, ó. É tudo, a gente sabe que então, manda pro chefe. Quem é o chefe? É o Tarcísio? Manda pra ele, entendeu? Tem que mandar pra quem é que vai resolver. E se não fizer, é prevaricação. Se é obrigatório, põe lá o item da lei. Se é obrigado a responder tal coisa. CETESB, se é obrigado a responder tal coisa. Dane-se se o chefe não responder. Sei lá por quê. Se o chefe da CETESB não responder, é lá dele. Se é obrigação dele, entendeu? Para. Não quero saber se vai ser mudado de cargo ou não. Ele tem que fazer, pronto. Sim, mas eu acho que o papel vai ser mesmo o conselho encaminhar para o GAEMA, a gente ter essa conversa, como aconteceu com os mosaicos das propriedades, só aconteceram porque a Seclimas, né, a equipe técnica da Seclimas foi a campo, foi no mapa, levantou as propriedades, né, e levamos para o GAEMA pegou o material já pronto, chegou para o DAE e falou, ó, tá aqui. Então, isso é legal. Então, assim, a nossa contribuição, né, como a Flávia falou, né, é isso, vamos contribuir. Mas eu acho que, então, tá bom, mas vamos fazer um ofício, então, para o chefe da CETESB, para o chefe da SP Águas, para o GAEMA, tá certo? Para o prefeito eu acho que o GAEMA é importante, Cláudia, porque o GAEMA, quando ele manda para a CETESB, tem um peso que a CETESB precisa responder, sabe? Então, acaba sendo mais rápido. Eu acho que pode fazer um documento endereçado para os três. Pode ser, porque aí ficam sabendo também que nós estamos de olho em todo mundo, entendeu? Já que é para ficar de olho, já que é para cobrar, a gente cobra todo mundo. E o GAEMA aciona. A gente faz um documento endereçado para todo mundo. Chefe da CETESB, chefe do SP Águas e o GAEMA. Pronto. Vê o que acontece. Oi, Altéria. Tinha uma outra dúvida que eu tenho, é quanto aos acessos, né? Especialmente da Candés, porque ia alagar ali, né, um pedaço, ia ter que ter um novo acesso. Eu queria saber se já está definido, como é que ficou essa questão. Tá. O acesso ali da Candés
né, não vai ter que ser refeito, né, porque vai alagar aquela área. Então, nós fizemos um projeto, que até a gente no passado protocolou na Secretaria de Obras aí da Prefeitura de Campinas, mas acho que a gente nunca teve resposta com relação a isso. Mas esse processo está na CETESB hoje. Ele é um projeto que a gente chama aqui de ME01, mas ele é um projeto que a gente tentou utilizar o máximo de vias já existentes e o restante a gente vai fazer, né, uma intervenção assim, em algumas árvores isoladas e propriedades particulares, tá? Então, teve um decreto de utilidade pública e já foi publicado e agora está em processo de apropriação dessas áreas onde esse acesso vai ser realizado. Então, a gente não começou a implantar ainda, a gente está ainda no processo de aguardo aí da ASB junto à CETESB, e assim que sair, a gente vai começar já a executar e implantar esse acesso, né? Então, mas a gente tem passado, porque chegou ao meu conhecimento que ia passar ali pela Fazenda Iracema, mas ele acaba cortando um fragmento estruturador do plano de manejo, né, da APA. E é muito preocupante. Eu queria saber se é isso mesmo, porque, pelo que eu entendi, nem os proprietários estão entendendo direito essa história. Ou se não, se foi alguma confusão, porque alegaram que era uma estrada já existente, uma CAN antiga, mas essa CAN nem existe mais, né? O fragmento tomou conta, e é um fragmento importante, né? Passar uma estrada no meio acaba com o fragmento. A gente tentou desviar o máximo possível dos fragmentos, o máximo possível. Se você quiser, a gente até te manda. Você não chegou a ver esse acesso? Eu não tenho, não sei, não tenho certeza, porque é quase que eu só ouço boatos, né? A gente não tem ele oficial. É um absurdo isso, né, Tereza? E você vê, e o Conselho está sabendo disso aqui numa reunião, entendeu? É um absurdo a Seclimas também, se tem conhecimento, não ter passado isso para gente. Olha o absurdo que as coisas acontecem. É um conselho que, nos seus objetivos, diz que tem que ser manifestado quando há alterações urbanísticas ou viárias. E acontece que as coisas estão acontecendo e a gente não tem conhecimento. Então, mas mais isso para o secretário do Clima para que seja providenciado para a gente esse material. A gente também não tem, na verdade. No âmbito Desculpa, mas é um problema, acho que talvez da comunicação interna da prefeitura, tá? Porque aonde que está? Foi encaminhado, né? Foi encaminhado na época, nós protocolamos. Isso até é bem antigo, porque esse projeto é até antes da paralisação da obra, tá? Sim, sim. Então, esse projeto foi protocolado na secretaria, na prefeitura, até não tivemos resposta. A gente na época falou, até ligou para falar sobre isso, que a gente não tinha resposta com relação ao posicionamento da prefeitura em relação a esse acesso. E assim, aí a gente entrou, a obra voltou, retomou, a gente refez o laudo de caracterização vegetal e nós entramos na CETESB com a solicitação dessa ASB. Ainda não obtivemos a autorização, ainda o processo está acontecendo, a CETESB já foi a campo, já foi analisar esse laudo e nós protocolamos, mas a gente ainda não teve a autorização. Mas você não lembra para qual secretaria que foi, ou você tem o número do processo? Eu posso verificar. A gente não tem. Tá, eu posso verificar para você. Eu sei que foi para a prefeitura e a prefeitura encaminhou para a Secretaria de Obras. E eu lembro que até na época a gente fez aquelas visitas lá na barragem e foi o secretário de Obras. Eu lembro de ter conversado com ele e falado: olha, o projeto está lá, a gente não tem resposta e tudo mais. Agora eu preciso retomar isso, o número dos 6, se foi pelo 6, se foi alguma coisa diferente, faz tempo, né? Eu vou... Se você puder fazer essa gentileza de encaminhar para a Letéia, aí também a gente vai atrás, porque a gente sabe que deve estar engavetado em cima da CEINFRA,
sabe? A gente sabe muito bem o que rola. A gente tem pontes lá que precisam ser feito análises, laudos, e a prefeitura, como a Seclimas também, tem muita coisa engavetada. É muito triste de saber isso. Muita coisa que está no gabinete do secretário que a equipe técnica nem tem acesso ainda, e a resposta vai via gabinete, então é meio complicado. Mas o conselho está aqui para isso, né? Para saber aonde está e cobrar. Obrigada, viu? Mas se você puder depois passar para a gente o número do documento, e aí a gente já vê, a Letéia pode investigar em que setor tá, né? É mais fácil. Tá. Porque é importante para a gente saber, porque a gente já tem uma deficiência de acessos, né? Então, a gente precisa estar junto, e como a Letéia falou, até mostrar que tem que fazer algumas alternativas se tiver alguma intervenção em fragmento, porque esses nossos fragmentos, como a gente falou, a gente não pode admitir mais queda supressão de árvore. O importante para a gente é a árvore em pé. Esse negócio de, não, mas a gente vai cortar e vai plantar mais não sei quantas, isso aí é só em última possibilidade, né? Quando não tiver mais nenhuma possibilidade. E pela lei da APA, a gente fez uma alteração e colocou bem claro que supressões só vão poder acontecer se não houver alternativas, outras alternativas, né? Então, assim, se for apresentado um projeto, mas ele é o único, a gente vai ainda indagar. Não, vamos tentar outra forma de desviar, né? Porque só assim, o que aconteceu... A gente tentou. Até quando a CETESB foi lá em campo, a gente apresentou o que a gente conseguiu desviar de supressão de vegetação, nós desviamos. Tá? A gente tentou ao máximo não ter nenhuma supressão de vegetação. A gente também pensa da mesma forma, a gente não quer que isso aconteça. Então, nós fomos a campo com eles, a gente desviou, mudou algumas coisas para não ter supressão, mesmo que seja de árvore isolada. Que não como a gente falou, é preferível ainda a árvore isolada do que entrar num fragmento, né? Então, assim, sim, a gente tem que fazer sempre esse jogo. Isolada. Então tá. E aí não tem, assim, teve supressão, que tem supressão, a gente não conseguiu outra alternativa. Tem a parte de engenharia também, né? A parte de segurança dos acessos, é uma estrada que é muito utilizada, né? Então, a gente teve que pensar em tudo isso. Não, legal, eu acho que, então, são coisas, você vê que essa reunião está sendo muito esclarecedora para a gente, né? Então, assim, o que a gente achava que a gente tinha que cobrar de vocês, não é vocês, é a CETESB, né? E material que a gente desconhece, né? A gente ainda não teve acesso, a gente não leu, né? Para poder a gente ajudar também, né? A sugerir, porque como a gente está aqui no dia a dia, tem muito conselheiro que é proprietário também de algumas áreas, então pode estar colaborando também, entendeu? Então é isso, eu acho que está sendo muito bom, esclarecedor essa reunião. Que bom. E vocês não participaram da última do comitê de acompanhamento que puderam? Não, infelizmente, eu não consegui. Eu também não consegui. Assim, a gente luta, a gente cobra, só que é aquela coisa, nós somos voluntários, né? Eu estou vó agora, né? Então, assim, meu tempo também ficou meio complicado, né? Tem dias que eu falo, me cobram, você pode ficar com a neném? Aí eu falo, não, porque eu tenho uma reunião, mas aí pesa também, né? Aí não, né? Aí é sacanagem, né? Eu acho que tem a prioridade da família também. E pelo amor de Deus, priorize pobres pais que precisam trabalhar. Não, com certeza, com certeza. Eu fui uma mãe que trabalhou, então eu entendo sim, né? E não é sempre. Então, assim, e às vezes a Tereza é a mesma coisa, né? A Tereza também tem um monte de atividade, tem neta também. E a gente tem a vida profissional também, né? Eu aposentei, mas eu estou continuando trabalhando, né? E então, mas assim, sempre que a gente pode, a gente está participando sim, né? E essa daí, infelizmente, porque somos nós duas, né, as representantes. A Tereza ainda faz de amparo ainda, a Tereza, ela abraça mais coisas ainda.
Mas a ONG da Tereza, ela tem uma visão holística muito legal, entendeu? Ela é muito preocupada, assim, com tudo. E desde a arborização urbana até a região como um todo. E a gente fica muito... E eu, como fui funcionária da secretaria, fui colega dos meus colegas aqui, a gente tem... assim, eu sinto facilidade porque eu conheço como é que funciona, né? A prefeitura, mas agora não. Agora, graças a Deus, eu estou liberta para poder agir como uma sociedade civil, né? Eu posso... falar o que eu sinto, cobrar, né? Porque realmente eu sei bem o papel o que vocês passam. Não é fácil, é difícil sim. A gente acaba recebendo algumas orientações e que a gente às vezes é contra, né? Não faz parte da parte da formação da gente, e isso daí às vezes é um atrito interno, né? Mas aqui não, aqui nós estamos falando de um conselho, né, que representa a sociedade, que está aqui para defender o território. Então, independente disso. Claro, caso você ou a Tereza não possam participar da próxima, e vocês queiram indicar alguém naquele momento, só, né, para participar daquela reunião, só para vocês não ficarem ausentes, assim, de colocar o nosso nome como representante de vocês, tudo bem, tá? Tá jóia. A gente avisa. Eu acho que eu faltei foi nessa aí só. Nas outras todas eu participei. Não, a gente sentiu sua falta, Tereza, porque o pessoal mais essa daí deu pau, né, Cláudia? Então, o pessoal mais quieto, eles não perguntam muito, né? Então, a gente falou sobre essa última, sobre os programas ambientais, foi bem interessante. Agora, a próxima daqui a um mês, né? 2 meses a gente vai fazer. A ideia é que logo a gente consiga fazer uma lá na obra, né? Para acompanhar, para ver como está a situação. Eu gostaria de voltar lá, assim, principalmente para ver o plantio das encostas, né? Como é que ficaram. Eu acredito que já está bem diferente, né? Da vez que a gente foi. A gente tem áreas que vingaram bem, áreas que sofreram, teve caso de incêndio, que a gente está tendo que replantar, infelizmente. A gente tem um problema grande na área, em questão do gado. Então, a gente está com muito problema. A gente planta e logo vem gado e corta seca, põe o gado que não tem. A gente sabe disso aqui em Souzas, bem na área urbana, a gente está com problema de cavalo também nas APPs. Uma judiação, né? O menino fez o plantio da APP e o cavalo lá invadiu. E, assim, é triste, né? Tudo uma questão de educação ambiental, né? Dos proprietários. Às vezes não é o cavalo não é do proprietário, é alguém que coloca o cavalo em área área privada, né? Ele mesmo arrebenta a cerca e coloca o cavalo lá dentro. Então é bem complicado, não sei como é que é. Isso aí é um problema grande. A gente está com um processo com relação a isso do gado. Certo, e foi até a polícia ambiental lá para tentar pegar, porque chegou um momento que a gente não tinha mais o que fazer. Estava invadindo demais. Assim. Quando não é o ser humano, né? É esses animais. Assim. Mas que são colocados lá, né? Esse é o problema. São. Às vezes não é nem daquele entorno. Às vezes não é nem do entorno. Leva para passar ali e depois você tira, né? Então a gente está com um problema com isso. Mas vamos lá, né? A Lepéria, tem mais alguma dúvida? Não. Está com a mão levantada. Estava desde aquela hora, não baixou. Quer também se está tudo tranquilo? A Daiane, tudo bem? Ok, Cláudia. Então, acho que a gente pode terminar por aqui. E eu fico, então, no aguardo, até se vocês conseguirem falar com o Luiz Borges sobre o polígono lá, e a documentação da área do IAC, que é Cláudia Correia, aí a gente pode avaliar já. Se tiver mais alguma área para indicar, nós estamos aqui. A gente está à disposição para avaliar. Se você puder mandar para a gente o SEI sobre as diretrizes viárias lá,
Manda pra gente, por favor. Isso daí nós vamos também estar acompanhando, né, Letéia? Sim, até por conta da adequação ambiental do Iracema. E o cidadão processo ME01, né, do acesso, que vai substituir a Candés ali, né? Tá. Que a gente vai levantar em que secretaria que está, qual foi o despacho que eles deram, né? E saber por que a Seclimas não deu pitaco, né? Ou se deu, não passou por quem devia, né, Tereza? A gente nessa administração, a gente está com esse problema. Porque o conselho, ele é ligado diretamente a esse corpo técnico, que a gente tem acesso mais vasto. E muitas vezes a gente questiona, né, algum documento, e eles falam, não, mas não chegou na gente. Aí a gente puxa o documento, realmente, ele não foi para eles. Ele já teve um despacho e andou. E é isso daí a gente fala, opa, peraí, sem ter o parecer da equipe técnica, o conselho não tem como se manifestar. Porque eles é o que embasam a gente. Os pareceres deles é um histórico, assim, que mesmo que você não esteja pardo muito do assunto, eles deixam você esclarecido, né? Então é muito bom. Porque um conselho, ele não é técnico total, né? Eu sou, mas a maioria é leigo no assunto. Então, se não tem esse parecer deles que nos dá todo o norte, a gente fica... a decisão, a manifestação do conselho, ele pode sofrer algumas interferências que não são legais, né? Já teve um tempo passado que o conselho era presidido por funcionário da prefeitura, né, um secretário, e muita coisa a gente era meio que não enganada, mas a gente era levada a entender que estava tudo bem e aprovava algumas resoluções que agora a gente vai ver, puxa vida, nada a ver, né? Então, assim, é muito importante, sim, a gente ter um corpo técnico que é exemplo de outros. É que nem vocês, é parte técnica, é o dia a dia, é problema do gado, é resolver o problema de supressão de vegetação dentro da lei, né? É isso que importa. E o conselho sabe isso. A gente tem um sistema adutor, né, que vai sair ali do pé da barragem Pedreira e vai até Campinas, lá na época da Sanasa. Então, isso tudo foi muito legal, que a gente não sabia que Campinas ia também. Sim. Lá no passado, a gente sabia que a distância e a declividade era tanta que ficaria muito caro Campinas fazer essa adução. Mas depois foi feito um trabalho da Sanasa muito legal, que foi fazer uma caixa d'água lá no Carlos Gomes, né? Ou seja, a declividade é próxima e vai ser assim, Carlos Gomes vai ser o intermediário para chegar na nossa ETA, né? Então, assim, é muito legal. Então, esse processo, por exemplo, a gente está começando agora, esse da doutora. Então, a gente vai entrar na prefeitura, a gente está com o processo já entrando na CETESB para licenciar essa doutora, né, que sai de Pedreira e vai até Campinas, e a gente vai protocolar também na prefeitura.